Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Olá, boa noite. Pegar aqui o aviãozinho, convidar aqui alguns amigos para estarem participando dessa live. Sejam todos bem-vindos. Olá. Boa noite a todos. Quero agradecer já de antemão a presença dos que estão presentes aqui nessa live. Hoje nós temos um assunto muito bom. É um assunto que eu gosto de tratar. Nosso tema principal aqui é sobre casamento, sobre relações conjugais. Aí eu pergunto a você: como está a sua relação conjugal? O que você tem feito? Como é que você tem avaliado? Qual é o termômetro que você define as suas relações conjugais? Enquanto isso, eu vou mandando aqui os aviãozinhos, convidando os nossos amigos para essa live. Enquanto isso, ouvi um pouco desse louvor. Não sei vocês, mas eu acho tão bom ouvir esses louvores, né, que resgatam aquele primeiro amor, aquela chama, aquele interesse, vontade de estar perto. E geralmente quando nós conhecemos o nosso cônjuge, é essa sensação. Não sei vocês, aí começa a namorar, quer estar sempre perto, na hora da despedida, né? Um não quer ir para casa do outro e a saudade fica grande, querendo voltar logo para se reencontrar. E é justamente sobre isso que a gente quer trazer para resgatar o amor, resgatar aquela ansiedade de estar perto, aquele friozinho na barriga, aquela vontade de ficar junto, que muitas vezes, depois de algum tempo de casado, a gente deixa passar. Olá, minha querida, tudo bom? Então, esse tema, para mim, ele é muito, muito importante, muito maravilhoso, porque o casamento, para mim, e a respeito do que Deus fala na palavra dele, ele foi o primeiro projeto, né? Eu costumo dizer sempre isso. O casamento, ele foi o primeiro projeto criado por Deus, pelas próprias mãos de Deus. Claro que houve a criação do homem, houve a criação do mundo, houve flores, houve... Olá, Mari, tudo bom? Houveram a criação de muitas coisas. Mas foi um projeto lindo de Deus quando ele pegou o homem e aí ele disse: não é bom que o homem viva só. Aí então ele colocou o homem para adormecer e de uma costela de Adão ele criou Eva. Então foi um projeto lindo de Deus. E que aí a gente vem resgatando isso nos relacionamentos. A gente vem mostrando que esse projeto, ele é real.
e que a gente não pode deixar que as adversidades do dia a dia, não podemos deixar que os problemas, né, tirem esse foco. Então, resgatar esse amor, resgatar essa chama é muito importante. Volta e meia, a gente está fazendo uma avaliação. Viviane, boa noite. O tema dessa live hoje é sobre o resgate da nossa relação conjugal, o resgate da chama do nosso casamento. É um tema muito importante, ele queima muito no meu coração e eu gosto muito de falar sobre isso. E aí eu pergunto, a pergunta inicial: como está a sua relação conjugal hoje? Como é que você avalia? Conta pra mim. Como é que você avalia uma relação que você iniciou? Geralmente a gente inicia apaixonado, né? Querendo estar próximo, não quer separar. Quando estuda, né? Aí um tem que ir para a faculdade, o outro tem que ir para o trabalho e a gente quer estar perto. A vontade é de estar perto. E aí, a vontade de estar perto e querer estar amando, querer estar junto. E aí a gente casa, né? Vem diversas coisas, vem os problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com conciliação de gênios, família, do cônjuge, filhos. Então acontece várias coisas e às vezes nós perdemos o foco, que é o princípio de tudo, né? Nós perdemos assim aquela chama que existia no começo do relacionamento. A gente passa a viver numa rotina. Então hoje eu venho aqui para resgatar isso, né? Trazer à memória aquele amor, aquela paixão que existia no início do relacionamento. E aí eu convido a você, se você acha que tem alguém que precisa saber do que eu vou falar hoje, se você conhece algum casal ou alguém que não é casado, mas tem interesse e quer saber alguma coisa sobre esse tema, pode enviar aí, aperta aqui ó, no aviãozinho, envia aí para 5, 7 pessoas, porque já já nós estaremos aí trazendo esse conteúdo, que é o conteúdo que realmente queima no meu coração e que eu gosto de falar muito. E se alguém tiver aí alguma pergunta, Ricardo, Viviane, Mari, agora Josemara que entrou, boa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum tema relacionado a isso, que você tenha interesse, pode chamar aqui, pode perguntar, que hoje eu tô querendo responder. Então, vou aqui, né, já entrar aqui no nosso tema, pra gente conversar. Espera aqui só mais um minutinho, Viviane, esperando aqui. Olá, Laísla, tudo bom? Boa noite. Coloca lá no grupo, Laísla. Eu ia colocar aqui para avisar que eu já estou online. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada, né? Boa noite. Aí você coloca lá no grupo para mim, nosso. E eu vou iniciar aqui a nossa temática sobre esse assunto, que é muito importante. Olá, sejam todos. Sintam-se bem-vindos nessa live. A temática de hoje, eu vou estar falando sobre casamento, relações conjugais. Aí eu pergunto para você que está aqui nessa live, que é casado,
como é que você avalia o termômetro do seu casamento? Eu vou aqui começar falando para vocês. Quando eu casei, eu não conhecia de fato o que é ter um casamento pleno em Deus. O que é ter um casamento protegido e amarrado, né? Pelo cordão de 3 dobras. Então, eu precisei aprender, né? Eu precisei estudar, eu precisei passar por algumas experiências para que hoje eu pudesse dizer, eu estou num casamento pleno. E isso é lindo, é muito interessante quando a gente vive um casamento pleno em Deus, porque a gente tem a vontade de que os outros casamentos sejam que nem o nosso. Aí eu vou te dizer por quê. Quando eu me casei, eu tive uns problemas sérios, pensei a me divorciar, mas aí eu conheci alguém que colocou no coração e disse, eu vou ajudar a Ruth, eu vou lutar com a Ruth pelo casamento dela, eu vou mostrar a ela que tem solução. Então, quando isso aconteceu, eu passei por diversos processos, participei de encontros, participei de palestras, fui em mentorias, participei de encontro de casais. E aí, então, houve um momento, no decorrer desse período, que virou a chave, né? Virou a chave. E aí eu percebi, não, realmente, se o meu casamento não está bom, se o meu casamento não está dando certo, não é apenas eu dizer, a culpa é dele, o problema é dele. Não, o problema também está em mim. Foi então que eu comecei a mudar as minhas atitudes. Comecei a mudar as minhas atitudes, comecei a ler mais, né? E a calar mais. Porque nós, mulheres, temos algumas mulheres aqui, o problema de muitas de nós é que nós falamos muito ou falamos pouco, mas na hora errada. E aí, então, eu comecei a pedir sabedoria a Deus. Comecei a entender qual era o meu real papel. E foi então que o meu esposo, o Paulo, muitos já conhecem, ele começou a perguntar assim para ele mesmo, nossa, o que foi que aconteceu com a Ruth? Qual foi? Eu quero entender o que ela está fazendo, o que ela está estudando, porque o testemunho fala mais do que 1000 palavras. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu comecei a calar, a ouvir na hora certa. É o que diz lá em Provérbios de Salomão. Existe momento para calar e existe momento para falar. Existe momento de rir e momento de chorar. Então, quando nós buscamos em Deus, quando nós pedimos a Deus, a palavra de Deus diz que a sabedoria clama nas praças. Ela está em todos os lugares. E agora, com a internet, com a quantidade de lives, com a quantidade de pessoas que se dispõem a estar contando suas experiências para que sirva de cura para outros casais, com a quantidade de pessoas que se sentem tão amadas por Deus e agraciadas que elas querem que outras pessoas experimentem essa mesma sensação. É mais fácil chegar tudo isso a você ou a quem precisa. Então eu digo assim, as pessoas que estão aqui e acham que tem algum casal, alguma esposa ou algum marido que precisa ouvir, chame ele aqui, mande o aviãozinho para que ela entenda, ou ele entenda, que do improvável o Senhor pode tornar um casamento pleno. Porque eu sou o exemplo disso. Então, voltando aqui, eu comecei a ler, a estudar, a entender a Bíblia. E nos ensinamentos que eu recebi, eu comecei a entender
que certas atitudes precisavam ser tomadas. Certas atitudes, eu tinha que avançar em algumas coisas que eu não fazia, ou eu tinha que retroceder, né? Parar, dar um passo atrás, para que assim então o meu esposo pudesse cumprir o papel dele. Confesso que por muitos anos eu fui uma esposa viril. Sempre quis estar na ordem, sempre quis estar mandando, sempre quis estar no comando. Né? Comecei a trabalhar muito cedo e adquiri algumas experiências. Trabalhei numa empresa que era apenas eu de mulher e muitos homens, então eu estava ali sempre mandando, sempre dizendo o que era para ser feito. E isso eu trouxe para dentro do meu lar. Mas aí teve alguém que chegou em mim e disse: Ruth, chegou o momento. Se você quer manter seu casamento, se você quer realmente que o Senhor cure as feridas e que resgate o amor que vocês tinham no dia que vocês disseram sim, você precisa ter novas atitudes. E foi exatamente isso que eu fiz. E confesso que não é fácil. Não é fácil. Mas eu digo uma frase sempre, e que eu vou dizer aqui para você. E aí eu vou perguntar para as pessoas que estão nessa live e vocês vão me responder. Vocês preferem ter razão ou vocês preferem ser felizes? Nem sempre a razão está de mão dadas com a nossa felicidade. Nem sempre. Às vezes um casal se ama, só que não se entende. Realmente não se entende. E aí é porque eles estão sempre querendo ter razão. Eles estão sempre querendo que um peça desculpa primeiro, um peça perdão primeiro, que um sirva primeiro. Mas eu aprendi que quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz. Na verdade, nós temos que ter a nossa identidade ativada em Deus, nos sentirmos amados por Deus e entrar numa relação para fazer o outro feliz. E foi difícil entender tudo isso. É complicado para alguém que não tem esse discernimento e entender. Laísla disse que realmente é melhor ser feliz. E eu vou dizer uma coisa para você, Laísla, e para todos que estão nos ouvindo. Quando nós realmente decidimos ser felizes, a gente, consequentemente, acaba tendo razão. Porque quando nós estamos protegidos na nossa relação por um cordão de 3 dobras, o Espírito Santo se encarrega de agir em nosso favor. E às vezes você sabe que você tem razão, só que você quer ser feliz, então você dá um passo atrás. E aí é quando o Espírito Santo faz a mudança, flui no coração do seu cônjuge. E aí há aquela transformação, e aí ele cai em si, ou ela cai em si, e vem e diz: amor, perdão, naquela hora eu estava de cabeça cheia, acabou que não era exatamente o que eu queria fazer ou dizer. A paz, amada, tudo bom? Então, o que acontece? Aí você acaba resgatando algo que você nem estava esperando. Entendeu? Então, olá, Meire, minha linda, tudo bom? Obrigada aí. Então, o que acontece? Aos que chegaram agora, a minha live de hoje é para nós falarmos sobre relações conjugais. Aí eu pergunto para você que entrou agora, de um termômetro de 1 a 5, em que termômetro está o seu relacionamento? Conta para mim aqui. E aí, eu estou contando experiências que eu vivi antes. Boa noite, tudo bom? Eu estou compartilhando aqui experiências que eu vivi quando eu não vivia o que realmente Deus queria para mim e para minha relação. A Mir disse que ela está no nível 2.
Eu acredito que há muito a acrescentar, né, Amirtes? E nós estamos aqui justamente para isso, para contar as nossas experiências, compartilhar, para que o que eu passei você não precise passar. Porque eu já te digo exatamente o que eu fiz para encontrar a solução. Tem uma frase que eu aprendi e que fala muito sobre o que eu vou dizer agora. Os inteligentes, eles aprendem com os erros próprios. Eles precisam errar para aprender. E tem uns que nem aprendem. Agora, os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Ou seja, que a sabedoria possa agora plainar sobre você e que o que eu diga, você não precise passar. Você não precisa passar pelo que eu passei para chegar onde eu estou. Você pode... Oh, gratidão, Meire, gratidão. Você pode aprender, o que Meire acabou de dizer. Agora 5, graças aos seus conselhos. Na verdade, a gente pede sabedoria a Deus sempre. Para que quando a gente... alguém pede alguma opinião nossa, algum conselho, a gente possa dar direcionado pelo Espírito Santo. Então, é importante que você aprenda com o que os outros estão ensinando. Obrigada a todos aí. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Entendeu? É sobre essa transformação. É sobre essa decisão. Porque amar realmente é uma decisão. Não há aqueles relacionamentos que a gente diz assim, o amor esfriou. Eu não amo mais. Na verdade, você... É verdade, Vladimir. 24 horas de live. Já foram algumas hoje. Então, você tem que decidir. A vida é feita de decisão. Quando você decide amar, quando você escolhe, né? Você escolheu no dia que você disse sim. Veio uma adversidade e você simplesmente não quis lutar por aquilo. Você escolheu não lutar por aquilo. E aí você vai ter as consequências disso. Agora, se você decide, não importa o que aconteça, não importa o que esteja passando, você segura na mão. Tem até um louvor que diz, né? Segure na mão de Deus e vai. Então, boa noite, Cristiano. Boa noite, Vladimir. É verdade. O sábio é aquele que aceita o conselho, pois ouve o que tem compromisso com o propósito. Exatamente. É muito importante quando nós conseguimos identificar qual é o nosso propósito. Por muito tempo eu não sabia o que era. Fui várias vezes, ia em igreja, voltava, conversava e tudo, mas eu sentia assim que eu não sabia a que eu vim. Então, depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, vários problemas, bloqueios a respeito de casamento, dificuldades, péssimas experiências. E aí eu ficava em dúvida e eu dizia assim mesmo, nossa, qual será o meu propósito? E aí uma vez eu ouvi dizer, olha, o seu propósito está alinhado ao seu bloqueio. O que mais te incomoda, o que mais te trava, não permite que tu avance, tu não consegue prosperar. Aí eu digo, então eu já sei. E é exatamente isso que eu vou correr, vou de encontro. Porque é isso que Deus quer. Que você encare, você não fuja. Porque foi o que Adão fez. Adão fugiu. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E a serpente, né? Um culpando o outro. E aí todos foram penalizados. Eu acredito que não é isso que você quer para sua vida. Você quer justamente... Olha aí. Neidinha, eu vou te dizer. Envie a live para o seu filho. Nós teremos ainda muitas novidades, certo? Nós já vemos fazendo
lives durante algum longo período. Nós temos várias lives no feed gravada. Lives com convidados, com pessoas mesmo que têm bagagem para falar do assunto, pastores, ministradores, estudos de pessoas que fazem estudo de casais. E eu vou dizer uma coisa, todas elas ficaram gravadas e você pode enviar para o seu filho, certo? Você pode enviar. E aí, eu tenho, depois que eu passei por isso e que eu ativei em mim o meu propósito, e aí eu passei a me aprimorar sobre isso. Passei a entender cada vez mais. E é o que eu digo ao Paulo, que é o meu esposo. Eu digo, nós temos que viver essas experiências para a gente poder compartilhar. Porque é muito lindo quando a gente vive o que a gente professa, o que a gente diz. Então, eu chego aqui para você agora e digo, realmente, foi muito improvável que hoje eu estivesse ainda casada. Era quase impossível de acreditar que um dia este casamento seria próspero e seria abençoado. Mas eu ouvi os conselhos dos sábios. Eu fui buscar a solução em Deus. Exatamente. O relacionamento a dois, abrindo mão um pelo outro. Foi o que eu falei agora, né, Viviana? A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. É esse que é o objetivo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente faz o outro feliz, eu proponho para você fazer um teste no seu casamento. Fazer uma avaliação. Você sabendo o nível que está hoje, se propõe em 24 horas se dedicar ao seu cônjuge de forma que você não esteja pensando nos seus próprios interesses, mas que você possa amá-lo e fazê-lo feliz. Eu tenho certeza que você vai despertar nele Sim, eu vou falar sobre isso, minha amiga. Você vai despertar nele alguma coisa. É claro que eu preciso dizer aqui, um casamento que um dia esteve em chamas e hoje está apenas a madeira seca, já só talvez morna ou quase esfriando. Mas eu digo para você, a Mirtes, e para quem estiver nos escutando, o criador desse projeto, o criador, o próprio Deus, que uniu Adão e Eva e que fez ali a união conjugal, que juntou um homem e uma mulher, ele tem interesse que esse projeto dê certo. Ele só precisa que você diga sim. Ele só precisa que você decida e que você não fuja. Porque quando você foge, o lado contrário, as potestades malignas que querem destruir a sua família, eles ganham. Então você precisa decidir. Você precisa querer. Eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Não fuja. Não fuja, porque você vai ser como eu. Como Paulo. Todos nós, cada um de nós teve a sua luta dentro do nosso casamento. Eu, porque era muito viril. Queria tomar o lugar dele dentro da relação. E ele, porque ele teve outros bloqueios que veio da família dele. E eu também da minha. Então, a gente tentou resolver pelas nossas próprias forças. E eu digo uma coisa. Um projeto que é de Deus, você só precisa se colocar no lugar que é para estar. Porque Ele se encarrega de fazer o impossível que precisa ser feito. Outra forma de saber se o negócio tá bom é aquela... Exatamente, Meirinha.
Eu vou dizer já já. Isso que é o mais importante, Amirtes. Isso que é o mais importante. Se você ama sua família, você precisa lutar por ela. De fato isso acontece. Sim. Gente, é muito interessante ouvir tudo isso de vocês. Agradeço a Deus por não ter fugido. Ouvi a voz dele. Fui obediente. São muitos desafios, mas Deus nos fortalece. Gratidão. O meu coração se engrandece no Senhor de ouvir isso de você. Por muitas vezes eu orei e pedi a Deus que Ele me desse sabedoria para dizer o que precisava ser dito. Mas eu honro a Deus pela sua vida. E eu sei, e eu tenho certeza que coisas melhores virão, porque o fim é melhor do que o começo. Então, se hoje você já desfruta de bênçãos, que o Senhor possa ainda honrar a tua decisão. Que Deus te abençoe grandemente, Polly. Eu amo sua vida. Não desista, Mirtes. Não desista. Deixa eu olhar aqui, a Viviana falou. A oração, ela é a chave. Ela é uma chave muito importante e decisiva para o nosso casamento. E eu vou te dizer uma coisa sobre sogra. Eu acredito que todas nós, mulheres, às vezes os homens, enfrentam esse tipo de problema. Mas eu preciso te dizer, eu vou te dizer o que aconteceu aqui. Eu gosto sempre de me exemplificar. A gente gosta muito de falar da sogra, certo? Mas o problema, o que eu digo para o Paulo é o seguinte: ela sempre vai existir, ela tem o direito dela, ela é sua mãe, devemos respeitá-la. Mas quem tem que se posicionar aqui é você em dizer. Eu não preciso dizer. Por quê? Quando a gente bate de frente com a sogra, a gente não está honrando a mãe que deu a vida ao homem que hoje lhe dá amor e que você ama. Eu vim entender isso com um pouco de dificuldade. Eu acredito que muitas de nós têm esse problema. Mas ele tem que ser resolvido na raiz. E a raiz é o seu esposo, Viviana. Ele que precisa tomar um posicionamento real. Por quê? O casamento, de fato, ele só consegue iniciar um processo de plenitude quando estão os dois. Somente os dois. Porque a palavra de Deus não mente. E ela é real e é eterna e verdadeira. Deixe ao pai ou o filho, o pai e a mãe, e uniciar a sua mulher, a sua esposa. Então, quer dizer, é claro que você não vai abandonar, você vai honrar. Mas você não pode permitir que interfira no seu casamento. Mas isso é algo que eu vou explicar bem direitinho para vocês. Eu vou falar exatamente como eu fiz e como deu muito certo. E eu vou lhe dizer que hoje, de todas as noras da minha sogra, quem mais ela diz que ama e que é como filha dela, sou eu. Mas isso não é para minha honra. É para a honra e glória do nome de Deus, que nos dá sabedoria para que a gente possa estar lidando com esse tipo de situação. Você foi muito importante, seu apoio, e Deus foi colocado pessoas que engrandeceram essa missão. Gratidão, Polly. Sim, ele sempre foi muito mimado e sempre foi muito grudado com ela. Eu sei exatamente o que é isso. Eu vou te falar o lado inverso, tá bom? Viviana, eu sempre fui muito mimada, muito chegada à minha mãe, e foi muito difícil para o Paulo, certo? Até porque as decisões do meu casamento, eu não consultava o meu esposo. Eu sempre conversava com a minha mãe, entendeu? Então isso realmente é uma falta de sabedoria nossa, certo?
É uma falta de sabedoria nossa. Só que depois que eu passei pelo processo, que eu vim entender o que de fato deveria ser, como deveria ser, hoje, a minha mãezinha, Deus já levou e descansa em paz. Tá com o Senhor na glória. Mas antes, eu participei de um movimento cristão para casais. E ali eu aprendi que o meu casamento só iria prosperar em Deus quando eu estivesse dentro dos planos dele. E esse plano é dessa forma: deixar o pai, né, e a mãe e iniciar a sua esposa. A Neidinha está dizendo que ela é uma grande sogra, procuro amar os dois e eu não quero ver o meu filho, quero só ver o meu filho bem. Exatamente, é desse jeito. Meu dever como mulher de Deus, exatamente. Eu tenho sogra e sou sogra também e eu consigo conviver muito bem. A gente precisa realmente. Boa noite, minha querida, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. A gente precisa realmente pedir sabedoria a Deus, principalmente quando nós cumprimos os dois papéis. Boa noite, minha amiga Mirtz. Nós precisamos cumprir, né, os dois papéis. Então, eu futuramente serei sogra, né? Tenho 2 filhos e já tenho a minha filha que já é casada, né? Então, eu procuro sempre me posicionar. É importante você se posicionar, porque casam, mas não deixam de ser seus filhos. Mas você não pode interferir. Porque o que acontece? Eu costumo dizer sempre para minha filha, que já é casada e tem uma bebê recente, eu digo assim: minha filha, tudo que você faz é semente. Se você agir de forma correta, você colherá bons frutos. Mas se você agir de forma errada, não pense que você vai colher banana plantando laranja. Então eu coloco isso muito em prática, certo? Eu coloco isso muito em prática. Então, a relação conjugal, a relação a dois, ela é um projeto lindo de Deus. É um projeto que quando é como se fosse uma empresa mesmo. Você precisa investir, você precisa entender sobre o processo, você precisa conhecer o seu cônjuge, você precisa investir. E investir não apenas tempo, amor, como também dedicar. Mas você precisa também investir dinheiro. Por quê? Por que isso, Ruth? Eu digo assim, como eu falei no início da live, quando você começou a namorar, você não queria estar com a melhor roupa, com o melhor perfume, toda arrumada, toda bonita? E agora, depois de casada, quando seu esposo chega, ele não encontra aquela mulher com quem ele conheceu, né? Ele não encontra aquela mulher que escutava, que vinha recebê-lo com um beijo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Um casamento, para ele entrar em plenitude, no início eu falei, ter Deus como centro e protegido pelo cordão de 3 dobras. Mas ele também precisa ter esse investimento. Nós precisamos investir em nós mesmos como casadas, como mulher ou como homem. Precisamos investir em nosso bem-estar. Porque quando nós nos amamos, nós temos condição de amar o outro. Aí eu sempre informo, como você consegue, como você acha que você vai conseguir amar o seu cônjuge se você não se ama? Então, é algo que precisa ser levado em consideração. De repente, o seu esposo ou a sua esposa não vê mais em você a pessoa a quem ele decidiu estar junto pro resto da vida. Então, é muito importante verificar isso. É mais um ponto a ser destacado. Então, se alguém tiver alguma pergunta que está aqui, pode mandar que eu estou querendo responder. Das pessoas que entraram agora, eu lhe pergunto,
Em que nível de termômetro de 1 a 5 está o teu casamento? Como você avalia? Exatamente, Maria Célia. Ninguém consegue. Só que as mulheres, principalmente mulheres, é quem mais consegue perder sair da rota. Nós, mulheres, precisamos pensar muito sobre isso. É uma das principais queixas dos cônjuges masculinos. Que quando eles casam com uma pessoa. Depois de alguns anos, não é mais a mesma pessoa. E isso em aparência, em forma de pensar e em forma de agir. Então, essa é uma das principais. Mas aí, eu quero dizer a você, que está aqui nessa live, que nós estamos aqui hoje justamente para junto... Glória a Deus, que bênção, né? Para junto nós resgatarmos o que está faltando para que você entre no nível de termômetro vermelho, de chama, de paixão, de amor. É exatamente isso que nós estamos aqui. Eu irei fazer aqui uma série de lives, né, para estar falando com vocês. E eu vou também colocar uma caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta, algum tema que você queira que eu fale, eu irei estar falando nas próximas lives. Eu também vou estar colocando aqui para vocês, eu vou colocar no meu, exatamente nos amar, autocuidado, exatamente, as 5 linguagens do amor, o cordão de 3, exatamente, foi o que nós falamos aqui. Nós precisamos, acima de tudo, ter a proteção de Deus. Está envolvido pelo cordão de 3 dobras. Porque quando por alguma razão nós perdemos o foco, quando por alguma razão nós deixamos de ser, né, e ter o amor próprio, ele nos dá condições quando nós buscamos de resgatar isso. E também o amor próprio, né? As 5 linguagens do amor é muito importante. É muito importante para que você identifique. Porque logo no começo eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando eu casei com o Paulo, ele é um rapaz muito dedicado. Ele gosta muito de trabalhar. E a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Só que aí o que o Paulo fazia? Exatamente, Meire, exatamente. O que o Paulo fazia? Ele trabalhava muito. Ele dizia assim, Corda de 3 dobras é um livro? Não, minha querida. Eu não sei se existe um livro com esse tema, mas eu posso até pesquisar e estar colocando aqui para você. A corda de 3 dobras é quando a gente fala que é um tripé, né? É você, o cônjuge e Deus. Só que tem um detalhe, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você fica perto do seu cônjuge. E quando vocês estão juntos, vocês são envolvidos pelo cordão de 3 dobras, que é a base de toda a relação. O livro As 5 Linguagens do Amor existe, é um livro, e inclusive um dos capítulos do meu livro é o Linguagem do Amor Conjugal, o capítulo 7 do meu livro fala sobre as linguagens do amor. Mas eu vou estar falando aqui, certo? Nas lives. Eu vou hoje estar colocando o link de um grupo do WhatsApp. E eu vou estar mandando o link para todos vocês. E vou também colocar lá nos meus stories, para vocês estarem enviando para quem vocês quiserem. Durante essa semana de hoje, por 7 dias, eu estarei dando... Maravilha, Mirtes. Eu vou estar dando as 7 chaves para um casamento pleno. Você pode encontrar comigo todo dia, durante 7 dias, eu vou estar aqui colocando para você. E quem entrar no grupo do WhatsApp vai receber
informações, vai estar mais próximo de mim, porque lá você pode dizer o que você pensa, dizer o que você sente, e eu vou estar podendo dizer exatamente o que você quer ouvir, certo? O nome do meu livro é Do Improvável à Plenitude. Olha aí, a Viviane, ela tem um devocional no canal dela. Você pode colocar pra gente, Viviane, sobre o cordão e as 5 linguagens. Esse tema é um tema muito falado, certo? Porque ele é a base do relacionamento. E eu também falo sobre esse tema, que ele diz, é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Entendeu? Então, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E esse cordão é justamente o Senhor, o dono do projeto. E Ele quer que você seja pleno no seu casamento. Ele quer que você seja feliz. Ele criou você para ser feliz. Então, se a rota, por algum momento, foi desvirtuada, nós iremos tomar decisão de consertar essa rota. E se essa decisão depende de você, você vai fazê-lo. E se não depende, você vai adotar a decisão de ser feliz em vez de ter razão. Aí você vai dizer, não, mas a culpa não é minha. A culpa é dele. Ele que faz, ele que fala. Mas eu preciso te dizer, por experiência própria, que muito do que os nossos cônjuges são é reflexo do que nós somos com ele. Às vezes as atitudes dele falam mais da gente do que eles próprios. E isso eu te digo por experiência própria. Por quê? Quando eu era muito briguenta, quando eu falava muito, quando eu concorria com o meu esposo, eu tinha um outro homem. Era um homem que estava sempre em retaguarda. Era um homem que não tinha prazer de sair do trabalho e vir correndo para casa. Era um homem que ele preferia estar no trabalho e ele achava que isso já era o suficiente. Ele achava que ele já supria as necessidades da casa, que ele já me dava o dinheiro para administrar o nosso lar e que estava tudo certo. Só que eu não me sentia amada. Eu sei como é a Mirtes, mas às vezes o silêncio, só apenas o silêncio não é suficiente. Porque eles brigam tanto. A Mirtes, o seu caso é uma exceção, porque essa frase é mais dita pelos homens. Eles dizem por que elas brigam tanto. Entendeu? E aí eu quero dizer para você que quem acha que às vezes o que eles dizem é só sobre eles, não. É porque ali é um reflexo do que eles acham que você precisa receber. Só que aí eu entendi que estava faltando diálogo. Estava faltando a gente colocar as cartas na mesa. Estava faltando a gente dizer o que realmente pensava e sentia. Exatamente. Isso eu tô lhe dizendo porque experiência própria. Experiência própria. E hoje, quando por alguma razão acontece algo que eu não me agrado, eu procuro repensar a minha atitude. Porque eu sei que em contrapartida, ele vai ter a reação. Que vai depender exatamente do que eu fizer, do que eu falar. Entendeu? Então, a Bíblia diz que falar é prata, mas o silêncio é ouro. E muitas vezes a gente não consegue, né? Eu tinha muito esse problema. Ainda hoje, às vezes, eu me pego falando o que não é para falar. Aqui em casa, o diálogo é muito difícil. Sim. Nós iremos contar com Deus do impossível e com as tarefas que eu vou passar para todos vocês, e nós iremos fazer tudo junto. Aqui, viu, Amirtes? Vamos segurar uma na mão da outra e eu espero em breve estar ouvindo de você o que eu ouvi hoje aqui na live da Polly e da Meire.
Às vezes a gente acha que nós estamos vivendo o impossível e que ninguém vai conseguir resolver e que a gente já tentou todas as fichas. Mas o impossível só quem faz é Deus. E Ele pode todas as coisas. Basta que o teu coração esteja alinhado e que você realmente esteja fazendo o que precisa ser feito. Iremos juntos para um próximo nível. Deus quer, Deus quer. Vai ser muito bom estar esse tempo com vocês. Nós iniciamos hoje. Maravilha! É exatamente isso. É exatamente isso. Entendeu? É exatamente isso. Nós estaremos juntas. Eu vou colocar 24 anos. Eu não tenho todo esse tempo de casada. Eu tenho apenas 8 anos de casada, certo? Mas como eu sempre fui uma pessoa muito prepotente, muito que precisava ser moldada pelo Espírito Santo. Então eu sempre resolvi tudo muito na base da força e pela minha própria mão, né? Foi aí que o Senhor disse, não é exatamente como você quer, mas como eu quero. Então você pediu, você planejou e eu entrei nesse projeto. Pois agora você vai honrar. Fui traída. Você é uma guerreira, viu, Amirtes? Você é uma guerreira. Nós iremos conversar. Meire amada do meu coração, recentemente passamos por um evento de casais juntos e foi uma bênção. Que maravilha, que maravilha. Isso me deixa muito feliz ver, ouvir e ler aqui os depoimentos que eu vejo de vocês. Glória a Deus, Amirtes. Pois é, eu vou colocar aqui o link do grupo na bio, certo? Vou colocar aqui também nos comentários. Samara, você pode colocar para mim o link do grupo aqui nos comentários. Quem tiver interesse, eu convido você para estar junto comigo, mais perto, aonde nós iremos conversar bem mais, iremos estar tratando de diversos assuntos. E vai ser uma honra para mim estar com todos vocês. Vai ser maravilhoso. Iremos tratar de todos. Eu tenho no livro, eu tenho o capítulo 8, Finanças no Casamento. E eu trato exatamente sobre esse assunto. É um assunto muito difícil e delicado, porque na verdade as finanças, ele é um assunto que tem que ser tratado ainda em namoro e noivado, certo? E aí muitas pessoas deixam para tratar. Deixa eu ver aqui rapidinho esse link para vocês. As pessoas deixam para falar desse assunto após o casamento. E a gente que já é casada já sabe como funciona. Muitas vezes o casamento ele não é exatamente o que foi proposto ali no namoro, não é isso? Então a gente vai se conhecer de verdade depois que tá junto, né? E quando esse assunto não é tratado, ele precisa realmente ser resolvido com bem cuidado, quando tem um homem que age dessa forma. Mas nada que uma boa ação, nada que o que precisa realmente ser feito, seja feito, que não dê certo. Eu vou mandar aqui o link para que seja colocado aí no grupo, aí na live, tá bom? E aí eu convido todas vocês para estarem juntas, entrando nesse link, aonde nós estaremos 7 dias aqui, falando sobre diversos temas. E lá no grupo, a gente pode estar conversando. Isso é maravilhoso. Sim, Maria Célia, é interessante, porque por isso que eu falei antes de entrar na live, se não apenas para casados, mas para quem tem interesse nesse assunto, para quem está noivo, para quem quer casar,
Porque melhor do que aprender na prática, através da inteligência, é a gente ter sabedoria e aprender com as experiências dos outros. Então, tem muitas pessoas que fazem os cursos, né? E aí, esse assunto é tratado. Amigas, muita gente faz, né? Faz esse papel, né? Que a gente chama, né, de mulheres que cumprem um papel que não é seu. E isso não é a maneira como Deus quer que nós façamos, certo? Não é dessa forma. Nós temos que... Eu vou colocar o link na minha bio, certo? E também eu vou fazer, terminando aqui, eu vou fazer uns stories e vou colocar o link do grupo. E aí vocês podem encaminhar para quem vocês quiserem que tenha interesse nesse tema. Nós iremos estar tratando desse assunto de hoje até a próxima sexta-feira e vocês vão ter oportunidade de tirar dúvidas, falar comigo, fazer perguntas e nós vamos tratar de diversos assuntos. Serão as 7 chaves do casamento pleno. Será uma jornada de 7 dias onde nós estaremos conversando e abrindo nosso coração e contando as experiências que nós tivemos e que nós chegamos a esse nível que estamos hoje. Meu casamento... Eu entendo. Meu papel é ser mãe, esposa e cuidar da família. Samara, eu te mandei no WhatsApp. Se for possível você colocar, eu não consigo colocar aqui. Mas então, nós já estamos aqui há um tempinho. Eu vou colocar e amanhã nós vamos nos encontrar. E se você conhece alguém que precisa tratar desse assunto, curar alguma ferida relacionada ao seu relacionamento conjugal, pode chamar, envia o link do WhatsApp. Plenitude no nosso casamento. Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui até agora, compartilhando, comentando. Agradeço demais. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês juntas, nós possamos estar juntas, alcançando, aumentando o nível do nosso relacionamento. Jorge, estamos nos despedindo, mas amanhã estaremos de volta. Olha, a Samara colocou o link do grupo, certo? Mas eu também estarei colocando... Tá sem som? Não sei porque tá sem som. Tá sem som para todos? Gratidão por todos vocês que estiveram aqui, certo? Amanhã estarei de volta e nós estaremos falando lá no grupo, tá ok? Um abraço a todas, que Deus abençoe.